entrar em contato com a criança interior. Dentro de uma perspectiva meditativa, através da respiração renascimento, essa expressão criança interior não é muito usada ou ela não faz tanto sentido. Por quê? É claro que quando a gente vai respirar e se dá tempo para ir percebendo com mais calma e profundidade os próprios estados corporais, sensoriais, emocionais e mentais, a gente pode entrar em determinados estados mais sutis, em determinadas emoções eventualmente um pouco mais delicadas, algum tipo de tristeza, algum tipo de sensação de abandono, algum tipo de tensão corporal. Mas são estados, são fluxos de experiência que vão se apresentando na experiência e que a gente pode ir acompanhando gentilmente. O que acontece eventualmente quando a gente usa a expressão criança interior e eventualmente outros tipos, é que a gente acaba muitas vezes substancializando, a gente acaba falando como se fosse uma parte nossa, quase no sentido como uma mão é uma parte nossa. A mão, num certo sentido, faz parte do meu corpo, mas ela até é um objeto entre os objetos. Ela tem uma extensão tridimensional e eu, por exemplo, posso me servir numa cozinha pegando um copo, tanto o copo quanto a minha mão, num certo sentido, são objeto. Mas quanto mais a gente está falando de âmbitos da experiência, mais internos, que vão passando para emoções, vão passando para autoimagens e para sentimentos, mesmo que eles tenham algumas reverberações corporais, eles vão deixando cada vez mais de ser um objeto. Então, num certo sentido, eu posso falar que a mão é parte do meu corpo. Mas se eu falo que eu tenho partes internas, como uma criança interior, ou poderia dar outros nomes, muitas vezes a gente acaba escorregando, tira uma certa imediaticidade da experiência quando acontece e vira como se fosse uma entidade psicológica. Então, que nem eu tenho a minha mão aqui, que é algo concreto, que pode interagir com objetos concretos no cotidiano, eu tenho essa determinada criança interna, por exemplo, que pode estar magoada comigo, com a qual eu tenho que negociar, como se fosse uma parte psicológica, como se fosse um objeto, uma criatura mesmo, ou né, uma subpersonalidade, que às vezes eu entro em contato e às vezes posso não estar em contato. A gente acaba substancializando algo que dentro de uma visão renascimento a gente poderia experienciar simplesmente como fluxos de experiência, estados psicológicos, estados emocionais, autoimagens e eventualmente concomitantes estados corporais, que a gente pode simplesmente perceber sem substancializar, sem criar uma identidade psicológica para essas determinadas partes. É como se muitas vezes, ao usar essa expressão criança interior ou outras, a gente começasse a se relacionar com determinados fluxos da nossa experiência como se fosse uma ficção, que nem um escritor literário cria personagens, é como se fosse uma determinada criação, uma certa artificialização de determinadas experiências nossas para poder criar esses personagens para facilitar um determinado diálogo, como o resgate, a paz com a minha criança interior. Dentro do renascimento, se a gente simplesmente vai observando e acompanhando os nossos estados, sejam eles quais forem, e principalmente não tentar interferir, nem mesmo criando nomes como criança interior ou qualquer outro que fosse, a gente eventualmente vai podendo entrar em contato com estados emocionais bastante delicados, eventualmente com determinados níveis de autoimagens, de autonarrativas, determinados estados corporais talvez um pouco mais fragilizados, mas a gente não precisa criar personagens em cima dessas experiências. São fluxos de experiências, são estados de experiências, e a presença que acompanha essas experiências, ela é unitária. A experiência, o campo experiencial que permite que aconteçam essas sensibilizações, o mais importante dentro de uma visão meditativa é se ater a essa presença que pode acompanhar sem tentar interferir. Diferente de outras abordagens que eventualmente vão falar que a gente tem diferentes partes, vamos nos relacionar com essas diferentes partes, por exemplo, entrando na figura do dominador e conversando com o dominado, entrando na figura do adulto, conversando com a criança interna, abandonada, ferida, qualquer coisa que seja. Dentro de outras abordagens, como se fosse no nível de criar um diálogo interno, pode fazer sentido. Numa abordagem meditativa que a gente está fazendo, é justamente eliminar qualquer diálogo interno, a simplesmente uma presença, a um acompanhar de qualquer experiência que seja, por mais que mude o tipo de sensação, o tipo de emoção, o tipo de pensamento, o tipo de autoimagem, etc, etc, numa versão do renascimento meditativo, a gente está simplesmente abandonando, desengajando qualquer tipo de autodiálogo. A gente simplesmente é as nossas experiências que estão acontecendo, a gente simplesmente acompanha, a gente simplesmente permita que o que quer que seja, seja, e a gente acompanha isso sem criar nenhuma segunda camada de artificialidade, de autorreflexão, que vira um diálogo interno. Então, quando a gente simplesmente
desengaja, cria essa habilidade de se desengajar de qualquer diálogo interno, para simplesmente ser, acompanhar a experiência, a gente eventualmente vai criando um grande leque de experiências, vai criando um determinado repertório de vivências interiores bastante ricos, bastante variados, mas sem precisar cair nesse linguajar que às vezes vai para algum nível de estereotipia que deixa de enriquecer nossa experiência. Ah, vou entrar em contato com a minha criança interior, com isso e com aquilo, como se fosse artificializando uma experiência de nós mesmos que pode ser muito mais imediata, pode ser muito mais fresca, pode ser muito mais transparente. Então, essa é uma especificidade do renascimento numa visão meditativa em que não se usa essas expressões como criança interior, ou a gente não se relaciona com diferentes partes internas. Eu posso me relacionar com a mão como se fosse uma parte, o cotovelo, o meu corpo, porque ele tem propriedades de extensão, ele tem um certo tamanho específico. Mas quanto mais as nossas experiências internas de nós mesmos vão indo para o registro da qualidade, a gente sustenta essa qualidade sem se referir a elas como se fossem partes, no sentido de como as coisas físicas têm partes que se conectam uma com a outra. Não, a gente tem uma experiência que se desdobra em determinadas experiências, mas sempre conectado a essa presença, sempre sendo essa presença momentânea. Então, no certo sentido, meditação é a arte de ir eliminando qualquer diálogo interno para que sobre simplesmente presença imediata.